Fala pessoal, mais um episódio do Una Conecta e hoje um episódio muito especial, um episódio que marca um marco histórico aqui na nossa empresa como Una Florestal. E de antemão já agradecer aqui a Juliane Costa, ela é gerente florestal na Sinobras e a gente vem aqui para bater um papo sobre um pouco da carreira dela, um pouco sobre os materiais genéticos aí da nossa empresa parceira Sinobras e bater um papo aqui mais solto, né, Edmar? É isso aí. Juliana, uma satisfação, muito prazer em tê-la conosco. É uma mulher executiva, né, gerente da Sinobras. Gostaríamos que você contasse um pouquinho da sua carreira, sua trajetória, sua formação e como que você chegou no setor florestal. É, por que você está aqui hoje? Como foi a sua carreira? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito lisonjeada. O setor florestal é uma paixão que eu adquiri e aí tem 10 anos que eu estou no setor florestal. A minha formação é engenharia de materiais, a minha formação inteira foi muito focada na siderúrgica e eu brinco que eu estou no meu primeiro emprego. Eu estou há 16 anos no Grupo Aço Cearense e eu entrei na siderúrgica, em Marabá. Eu trabalhava na siderúrgica com assistência técnica, especificação de material. Assim que eu entrei, meu foco, eu imaginava que a minha vida inteira eu ia para a siderúrgica. E aí, depois de 5 anos dentro da Sinobras, eu recebi o convite e o desafio de assumir a unidade florestal no Tocantins. E aí iniciou a minha carreira dentro do meio florestal e a minha paixão dentro do meio florestal. Então você cuidava da parte de fábrica de materiais e recebeu um convite para assumir o setor florestal. Assumi o setor florestal. E o que você imaginou na época? O que eu vou fazer cuidando de materiais, com madeira? O que foi o seu... Na verdade, eu sempre brinco que foi uma sacada muito, muito interessante da gestão, porque eu era uma engenheira de materiais, focada em processo produtivo, né? E na época a siderúrgica fazia os investimentos no plantio, por conta de legislação. A gente precisa, como nossa fonte do alto forno é carvão vegetal, nós precisamos ter plantio, porque ao longo de 10 anos você precisa ter uma fonte renovável e sair do mercado de terceiro. Então, de compra, que seria o mercado de compra de madeira. De compra de carvão. De carvão. De carvão vegetal. Então, a Sinobras vinha investindo em plantios desde a sua instalação. E ali, por volta de 2014, a gente começou a verticalizar o plantio e fazer a produção de carvão vegetal. Então, eu entrei num momento de expansão da unidade de carvão, né, a unidade de carvão vegetal, e a época em que a empresa entendeu que nós precisávamos deixar de ser uma unidade de investimento e nos tornarmos uma unidade produtiva. Então, o desafio veio para tornar a unidade florestal produtiva. Na época, a florestal nós tínhamos 20 mil hectares, hoje nós temos 50 mil hectares, né? Nós tínhamos, na época, tinha acabado de construir 8 fornos, hoje nós temos 52 fornos. Então, assim, ao longo desses 10 anos, a história da Florestal foi uma história, graças a Deus, de muito sucesso. Juliane, e como que era da porteira para fora, né? Você recebia já a madeira praticamente pronta e vir da porteira para dentro, né? Pensar na construção da sua matéria-prima e construir floresta. E como que foi sua visão, assim como engenheira de materiais, entender sobre silvicultura, entender sobre os processos? Foi um desafio muito grande? Foi um desafio muito grande, porque o meio florestal não era o meu meio de formação. Então, eu brinco que é sempre um lema que eu falo também para o pessoal que trabalha comigo. Em tudo você coloca inteligência, então em tudo você precisa se aprofundar. Então, foi escrever com a mão esquerda, buscar. Acabei na época fazendo MBA de gestão florestal na Universidade Federal do Paraná, para entender bastante. Fiz vários cursos na Malinovics na época, fui conhecer o pessoal do meio florestal. Na época eu estava muito focada na expansão dos fornos e na produção de carvão, né? Inicialmente a minha estratégia era: precisamos começar a produzir o que tem plantado, vamos colher, né? E aí, na época a gente investiu, nós também na época eu busquei aprender sobre as máquinas de colheita, que a gente estava também começando a colheita, e a gente já iniciou com a colheita primarizada. A gente começou com o módulo da Caterpillar. Então, também fui para dentro da Caterpillar, para dentro da fábrica, entender de todo o processo. E aí, depois, consolidado a produção de carvão, foi ter um olhar um pouco mais, vou dizer assim, especial para a silvicultura, né? E aí, a equipe já tinha uma equipe um pouco estruturada de silvicultura. A gente já fazia plantios, mas muito pequenos na época. A gente fazia plantios ali na média de 1.000 hectares. Hoje a gente planta 4, 5 mil hectares em cada projeto, né? Então,
foi um desafio grande, mas conforme eu fui entrando no meio florestal, eu fui me encantando pelo meio florestal, né? Eu já tenho essa relação com a natureza muito forte. Sou de Marabá, né? Cresci na Amazônia. Minha mãe tem uma plantação de flores, então em Marabá tem uma floricultura, então eu já tinha essa paixão pelo plantar, pelo cultivar, né? E aí a silvicultura me trouxe isso. A vivência, poder trabalhar junto com a natureza, a silvicultura proporciona isso pra gente. E quando você fala ali dos maciços florestais, de network, é uma curiosidade muito grande ali, o setor florestal ali na região de Tocantins, chegando ali para o Pará. Tinha muito network ali, algumas outras empresas, o maciço florestal, assim, contando como Sinobras, já era muito forte e foi fomentando. Como que é assim ali? Então, existiu o polo siderúrgico em Marabá e existiu um polo siderúrgico em Açailândia. Tem que voltar um pouquinho para poder entender como essa que... história, né? Essa história. Exato, emendando a sua pergunta, exatamente assim, né, nesse contexto, né, que o Felipe colocou, conta um pouquinho da história da Sinobras, assim, como é que é, né? Como é que isso foi ganhando corpo? Conta um pouquinho pra gente da história, que é muito bonita, né? É, muito bonita. O Grupo Açarense tem 46 anos de atuação no mercado. Hoje nós somos o maior distribuidor independente do Norte e Nordeste. A gente tem aí uma carteira de clientes ativos, em torno de 16 mil clientes ativos. E o Grupo Açarense já existia em Fortaleza, né? Ali com as metalúrgicas em Fortaleza, o comercial em Fortaleza. E na época o Vilmar, o fundador da empresa, ele tinha esse anseio de querer verticalizar, de querer investir na verticalização e seguir também um pouco mais forte para o mercado da construção civil, não só dos planos, né? Dos longos, que é o foco da Sinobras no Marabá. Então O Gusa não trabalha mais com os lingotes, não, é ferro mesmo? Não, a gente produz aço. Produz o aço. A gente produz o aço. O aço. Na Sinobras a gente produz aços longos, vergalhões, treliças, telas, entendeu? Já produto para uso final. Produto para uso final. Hoje nossa produção é exclusivamente para o Brasil e é produto final. Boa. A gente vende para o consumidor final. Consumidor final. A gente vende para o consumidor mercado final. brasileiro, não é só norte, só nordeste. Só mercado brasileiro. Hoje total. a gente tem atuação em todos os estados do Brasil. Legal. Em todos os estados do Brasil. Né? Então, assim... A gente entrou, nós somos a primeira siderúrgica integrada de Marabá, do polo siderúrgico de Marabá e do Norte, Nordeste. O foco da siderúrgica em... Eu me perdi um pouquinho, vocês vão cortar aí. Nós vamos cortar. Do produto, né, que vocês trabalham, né? Qual é o produto, se era para o Brasil todo, aí você está falando da dificuldade, né? Sim, o porquê que a siderúrgica foi, nós temos que ir para o plantio, né? Bom, dos desafios também de ter uma siderúrgica no norte. Isso. Então, como eu falei, a nossa atuação são em aços longos, né, para construção civil, focado no cliente final. A gente atende todos os estados do Brasil. E a siderúrgica, ela vive um desafio que é mundial, né? Que é o quê? Uma fonte renovável de energia por conta de uma pressão de descarbonização. Estando no norte, a gente tem dificuldades logísticas, né? Então, a Sinobras, eu brinco que a Sinobras faz uso dos desafios uma vantagem, né? Estando no norte, a gente está próximo de fontes renováveis, inclusive nós somos sócio da Belo Monte, então nossa fonte é renovável, né? Estando no norte, a gente consegue pulverizar muito ali no centro, em atender todos os estados. E hoje a Sinobras é muito focada em sustentabilidade. O nosso produção dentro da siderúrgica é uma produção que é muito focada em descarbonização. Hoje a gente produz aço em Marabá emitindo 10 vezes menos do que outras siderúrgicas, por conta da fonte renovável de energia, por conta do reaproveitamento de gás no alto forno, por conta de estarmos ali na região. E o Grupo Açarense, ele é um grupo que também ele é preocupado com o desenvolvimento social. Estando no norte, a gente fomenta o desenvolvimento social no norte, gera emprego, gera renda. Com certeza. Então, estar no norte está muito alinhado com nossos valores. A empresa hoje tem em torno de quantos funcionários envolvendo a área industrial, florestal, aproximadamente? Aproximadamente uns 5 mil funcionários. Em todos os estados do Ceará, do Pará e no Tocantins. Polo importante, geração de emprego. Muito bom. E uma curiosidade, por exemplo, o grande desafio florestal, né, o carvão, eu acredito assim, é uma região que não tem muita tradição, né, não tinha muita tradição florestal. Vocês também, né, junto com outras, foram os pioneiros, né,
em descobrir, ou seja, né, explorar todo o polo, todas as regiões que tivessem aptidão para o plantio florestal. E como é que é essa visão? A gente ouve falar, por exemplo, que o polo florestal, né, a gente tem estudado alguns projetos, né, de ampliação até de etanol de milho. Como é que está a preocupação de vocês? Vocês percebem que há um momento de crescimento do setor florestal, né, não só da siderúrgica, mas também de outras áreas. Como é que vocês olham a madeira no futuro em função dessas concorrências, ou isso não está tão aparente, né? Não está tão atual dessa forma? Hoje o foco da Sinobras Florestal é produzir carvão para a nossa siderúrgica. Autossuficiência. Autossuficiência. Então, assim, a gente entende, a gente está muito próximo de alcançar a autossuficiência em termos de ativo, né, de produção. Então, assim, esse mercado nos preocupa na competição por mão de obra, Perfeito. que é uma dificuldade, porque aqui na região onde a gente está, Suzano, tem ali outras empresas na região, e a expansão também do Mato Grosso do Sul também nos afeta em termos de competitividade por mão de obra, fornecedores, e nós que somos do mercado florestal sabemos a limitação que existe em relação a isso. E cada dia mais nós precisamos trabalhar o desenvolvimento das regiões locais de mão de obra local. Hoje nós temos no grupo, inclusive, o Instituto Aço Cearense, que é focado nisso, focado em desenvolver mão de obra local, focado em desenvolver as regiões onde nós estamos instalados. E você enxerga que, por exemplo, esse crescimento do setor florestal, essa demanda de biomassa, né, que está ocorrendo na região, é também uma oportunidade para a Sinobras, por exemplo, ampliar polo florestal para aproveitar esse momento, ou seja, comercializar madeira, uma vez que você já tem um know-how na região? Você vê isso com bons olhos? Como é que você analisa essa? A gente tanto vê com bons olhos que nós buscamos a Luna como parceiro, né? Para a gente conseguir alcançar esse mercado, Perfeito. né? Tanto para a produção de biomassa no futuro, com certeza, que a nossa expectativa é de uma produtividade que alcance tanto a nossa sustentabilidade, quanto a possibilidade da gente estar oferecendo madeira no mercado, quanto também comercializarmos tecnologia. Perfeito. E eu falo tecnologia tanto em material genético, quanto em processo produtivo, tecnologia. Esse é um viés muito forte do Grupo Aço Cearense, inovação. Então, a gente está sempre focado em buscar inovação e às vezes, em produzir, né, tecnologia dentro, buscar know-how de fora e produzir tecnologia dentro. Hoje, na Florestal, por exemplo, nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias dentro da produção de carvão interna, automação dos fornos, outros desenvolvimentos. Nosso projeto de material genético também é um caso de inovação tecnológica. Ser pioneiro nos obriga a ser inovador. Com certeza. Né? Tem que estar no DNA, né? Tem que estar no DNA. E o DNA do Grupo Aço Cearense é a inovação. Perfeito. É arriscar. Juliana, e quando você traz aqui para as florestas próprias, né, Edmar? O desenvolvimento de materiais genéticos, pensando em pesquisa e inovação, no começo vocês levaram os materiais um pouco daqui, da região sul, sudeste, né, centro-oeste, mas viram a opção de desenvolver os próprios materiais, né? Isso. E você poderia, como que foi esse know-how e como que foi o desenvolvimento, pesquisa em novos materiais genéticos para a sustentabilidade do negócio, como você comentou? Sim, Fazendo um gancho, né, Felipe? Talvez assim, eu acredito que vocês tiveram uma fase, né, muito de, digamos assim, trazer de outros estados, né, os materiais genéticos que a gente chama de consolidados, como o Felipe comentou, né? E como é essa experiência, tipo assim, como é que foi o começo? Poxa, vamos começar a plantar floresta, foi bem sucedido do início, vocês tiveram problema de mortalidade, e aí emendando, como é que foi a necessidade, por exemplo, o SI, aí vem a emenda da pergunta, né? O SI surgiu dessa necessidade, dessa dificuldade, ou não? Foi uma oportunidade que surgiu, vamos ter mais um material aqui. Como eu te falei, quando eu cheguei em 2014, quando eu assumi a gerência da Florestal, a gente já tinha alguns ativos plantados. E, obviamente, que na época ali, o famoso I144. I144, Tinha algumas coisas que eles arriscaram também, GG, VM01, alguns plantios alguns clones que eram consolidados na época. E aí veio o primeiro boom, eu vou dizer assim, a nossa primeira dificuldade, né? Os primeiros plantios nós tivemos, sim, um índice de mortalidade muito alto. Porque você pegar o que é adaptado para uma região sudeste, região centro-oeste, e entregar ele para as nossas condições edafoclimáticas, isso não ia funcionar, né? Então, nós precisávamos trabalhar ali
clones adaptados à região. Isso era uma necessidade. A partir quando começou a se avaliar a produtividade dos 7 anos das florestas, nós entendemos que, nós temos aqui que uma oportunidade. Se nós vamos continuar aqui, nós continuávamos investindo em comprar, né, mais terreno, mais para poder expandir a floresta, seguindo o nosso planejamento estratégico de ser autossustentável. Então, em 2015, por volta de 2015, quando assumimos a unidade, quando eu assumi a unidade, a gente saiu procurando clones, caçando clones, né, de regiões que tinham um clima, um solo similar ao nosso, e montamos vários testes clonais. E aí eu acho que o nosso programa de melhoramento genético começou ali por volta de 2015, quando nós começamos a produzir, a entender, né, e saber que essa necessidade, além de ser uma necessidade para a nossa sobrevivência enquanto florestal na Sinobras, e uma necessidade também, um nicho de mercado, né? Se existe uma expansão aqui para o Cerrado, uma expansão aqui para o norte do Brasil, é também uma possibilidade da gente ter produtos no futuro adaptados para a região. E aí foi nessa toada que nós começamos a produção da SI 0520, por volta aí de 6 anos. O nosso programa de material genético começou em 2015. No ano de 2024, nós buscamos a CIF, né, fizemos uma reestruturação estratégica da CIF para colocar mais tecnologia no nosso programa de material genético, para buscarmos uma base tecnológica mais de pessoas com know-how. A CIF traz isso para a gente. E aí agora, já no final desse ano, a gente já vai avançar para uma implantação de experimentos clonais. Nossa expectativa é que aí, em 6 anos, nós tenhamos muito mais materiais para lançar no mercado, além do SI, adaptados à nossa região. A média de produtividade nessa época, digamos, era quanto, e a gente conseguiu avançar para quanto, e qual a sua expectativa? Olha, nós tivemos produtividades muito ruins, mortalidades assim exageradas em alguns clones. Na época ali a gente estava trabalhando, quando chegou um IMA7 ali de 18, muito baixo, entendeu? Perfeito. E aí a gente já vem alcançando médias um pouco mais altas para a região. A região tem uma média de 20 de IMA, nós já temos aí por volta de 22, 23 de IMA, né? E a nossa ideia é continuar. O SI, ele tem produtividade para aumentar, né? Ele é um clone que ele traz resistência ao déficit hídrico, que é um desafio do setor, né? Mas para nós é um desafio ainda maior. Por quê? Porque o nosso solo não tem capacidade de retenção de água. Então, resistir ao déficit hídrico e é um solo pobre. E é um solo pobre. Né? Então, o SI tem resistido e tem trago muita qualidade também da madeira. Né? E resistência a pragas e doenças, que o SI também apresenta isso. Tolerância ao déficit hídrico, como eu coloquei, resistência a pragas e doenças e a qualidade da madeira. Né? Que é tanto adaptável para a produção de carvão, celulose e biomassa. Então, o SI, o Corímbia, nós vemos... Pode falar. Já introduziu os corímbias, né? Como que foi essa ideia de trazer um gênero novo e essa expectativa de ter um clone já de corímbias, assim, um pouco mais avançado que ano passado, 2 anos atrás, o corímbia veio essa fama, mas vocês já trouxeram, como você falou, ali em 2014, então há 11 anos atrás. E como que foi essa ideia de trazer um gênero novo, como que foi e como que eles performam ao lado de outros eucaliptos, né, do gênero eucaliptus? Como eu falei, o SI, o Corímbia, ele tem performado em relação à nossa produção hoje muito bem, né? Hoje a gente tem, nesse plantio de agora 25, 26, nós consolidamos em torno de 36% do nosso ativo com SI. E a nossa estratégia é ter 45% de SI do nosso ativo plantado. Então, assim, ou seja, é o quanto que a gente investe nesse material e o quanto a gente acredita e o quanto nós tivemos de resultado dele, né? Porque o Corímbia, nessa época em que nós fomos começar a buscar e começamos o nosso programa de material genético, o Corímbia já apresentava uma resistência ao déficit hídrico muito grande. Então, nós precisávamos trabalhar essas características. Porque, na época, a gente queria algo que sobrevivesse, né? Tipo assim, era melhor pouco do que nada, Era melhor pouco do que nada. Então, vamos buscar uma espécie que sobrevive e aí a gente vai ajustando elas às outras características que nós precisamos para a produção de carvão, como densidade, relação ao boro cerne maior. Então, assim, e o SI traz isso, né? Ele performa muito bem em relação aos eucaliptos, né? E
Justamente por entregar essa resistência, Por entregar essa resistência. Qual foi a outra pergunta? Não, você respondeu perfeitamente. É possível atingir os 35 cúbicos com esse naquela região? É um sonho? O imã? O imã? Olha, é o nosso sonho. Perfeito. É chegar nos 35 com SI. Eu acredito que o SI e os outros materiais genéticos que nós estamos desenvolvendo vai trazer pra gente essa média de imã. Poxa, 35 metros cúbicos, quantos projetos poderiam ter sido, assim, né, alavancados, né? A gente sabe de muitos projetos que não deram tanto certo no norte em função exatamente da sobrevivência, né? Ou seja, hoje a gente tem um gênero, né? E acho que a importância do melhoramento, no acreditar em pesquisa, em tecnologia, acho que o SI é uma prova disso, né? Porque a gente, cara, tem muitos projetos que iniciaram, a gente sabe de muitas empresas, projetos gigantescos, né? Até na geração de cavaco, né, para biomassa, que não decolaram em função de sobrevivência. Então, isso nos mostra, né, a insistência da empresa, ou seja, a persistência, né? É aquilo que você falou, né, Juliane? A sobrevivência, né, foi arrumando o caminho, né, forçou a empresa a buscar caminhos de ter um setor de florestal que vai alavancar, vai sustentar a empresa, né? E também abertura para outros mercados. 35 cúbicos naquela região é um sonho. É um sonho porque a gente vê regiões aí, né, que se destacam como, né, produtoras de madeira, que não tem, em média, essa produtividade. Então, assim, parabéns à Sinobras, né, por esse trabalho, por acreditar, né, acreditar na pesquisa, né, isso é fundamental. A gente só realiza sonho trabalhando e inovando. É isso mesmo. Trabalhando e inovando. A gente só realiza sonho trabalhando e inovando. E é o que a gente acredita. Continuar trabalhando, continuar desenvolvendo outros clones. Né? A gente tem uma linha tanto do corímbia quanto de outros clones de eucalipto, que dentro do nosso programa de material genético. Então, assim, a gente acredita que esse é o caminho. Agora, obviamente, se nós não tivermos as práticas silviculturais adequadas para uma região como a nossa, o clone certo não funciona. Nós não vamos alcançar. Não. Então, todas as engrenagens têm que estar ajustadinhas. O pacote tecnológico, exatamente. Nutrição, a alocação clonal perfeita, né, o mato competição, o espaçamento. Muito importante. Muito importante. A hora que você entra com plantio, nossa janela de plantio é uma janela relativamente curta, né, ali de novembro a março. Então, é a hora que você entra com o clone no plantio, a hora que ele vai poder usufruir da água, né, durante esse plantio. O espaçamento também é muito importante, porque já que a gente tem um solo fraco, que ele não acumula, não retém muita água, então se você trabalhar com espaçamentos muito pequenos, você vai ter uma competitividade que vai acabar diminuindo a produtividade da sua floresta, e você vai achar que é o clone. Né? Então, assim, nós temos que trabalhar com espaçamentos adequados. Hoje a gente trabalha com 3,5 por 3,5, entre linhas e entre plantas, entendeu? Então, assim, a gente é muito preocupado com a hora que esse clone vai entrar no solo, né? A gente é muito preocupado com as temperaturas, porque apesar de ser um período de muita chuva, o nosso regime hídrico, ele é muito, em torno aí de 1.800, 1.900, mas é numa janela curta. Né? Então, assim, e tem veranicos, porque, assim, as mudanças climáticas, elas são... Em 4, 5 meses chove os seus 1.500 a 2.000 milímetros. 2.000 milímetros. Depois, acabou. Estiagem total. Depois é rezar. Depois é rezar. Rezar. Depois é rezar. Na verdade, não é rezar, é acreditar em tudo que a gente fez. E pesquisar, né, pesquisar. Exatamente. Tanto é que, com essa pesquisa e se acreditar, a gente chegou no SI. Nós chegamos no SI. Ou seja, esse, podemos falar, o SI, um corímbia, que, né, por uma região já testado, adaptado, é o primeiro do mercado, né? A gente tem esse privilégio junto com a Sinobras, né, de lançar para o mercado florestal, né, dar uma oportunidade, sendo o primeiro material disponibilizado para os produtores em geral. Exatamente. Eu acho que isso é um mérito, assim, gigantesco da empresa e uma visão também da parceria, né? Porque, Felipe, é uma acreditar, né? Não, perfeito. É isso que eu ia emendar para a Juliana. É como que a Sinobras vê essa parceria com a Una Florestal e as expectativas aí com essa parceria que estamos marcando um marco hoje, mas que a gente quer levar a longo prazo, né, Edmar? Bom, a gente acredita que sem parceria nada funciona, né? E nós pegamos o nosso menino precioso e nós tínhamos que colocar na mão de alguém que tivesse know-how,
que pensasse como a Sinobras, que acreditasse nos valores da Sinobras de inovação, nos valores de sustentabilidade. Nós buscamos tudo isso para poder escolher um parceiro como a UNA. E entendemos que também uma responsabilidade para o mercado. Gigante. Então, precisávamos de um parceiro que seria responsável, com conhecimento técnico também, tanto da parte técnica de desenvolvimento de silvicultura, quanto comercialmente falando. Porque, afinal, a gente está distribuindo, né, colocando no mercado um produto, patrimônio da empresa, um patrimônio nosso, né? E um patrimônio que vai ser muito importante para a sociedade, né? E para os negócios florestais. Exatamente. Perfeito. Então, por isso nós buscamos a UNA, a gente acredita muito nessa parceria, a gente acredita que o know-how de vocês vai fazer o SI crescer no potencial que ele tem de crescimento, né? E eu acho que é um marco para um desenvolvimento ainda maior da nossa região. Porque ter um clone adaptado às regiões, a região que a gente está, já eu brinco que é 70% do negócio ganho. Já marcou 70% do gol, entendeu? Aí. Então, o SI traz essa segurança de que você vai investir numa floresta, num local em que é possível ele se desenvolver e alcançar aí o EMA 7 de 35. Por que não mais? Por que não mais? Por que não mais? Se colocarmos o SI em condições de solo melhor, será que ele não vai desenvolver muito mais do que o nosso? Perfeito. Então, assim, o potencial dele é incrível para ele. É que a gente acredita, né? Hoje, você tocou num ponto muito importante. Você foi muito feliz nessa sua abordagem. A gente acredita, né? Temos quase que certeza, claro, que tudo tem que ir para campo, tem que ser testado. Nós não temos dúvida que para a região o material está pronto e a gente, né, vai poder viabilizar muitos projetos, muitas ampliações, muitos projetos, né? Que foi o grande dificultador, né? Que era a sobrevivência da floresta naquela região. Ou seja, acho que a gente deu um passo importante para quebrar isso, né? Quebrar essa parede. Mas você tocou num ponto importante. Nós também acreditamos. Esse material, apesar de ele não estar distribuído, lógico, a Sinobras era a dona da patente, era a dona, né, do material genético. E agora, com esse acordo, a gente vai disponibilizar para o Brasil. Mas o que a gente conhece, tem de experiência, né? É claro que, vamos falar, um ser biológico, né, ele tem que ser provado. Mas nós não temos dúvidas que esse material, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, em outros estados, vai ter um desempenho espetacular, com uma densidade alta de madeira. E o que nós vimos? As características desse material adequada também para a fabricação de papel e celulose, além da alta densidade, que é importante para o carvão. Então, nós acreditamos que nós estamos dando, de fato, hoje, um passo muito importante, né, para a gente ter um outro gênero como oportunidade de exploração florestal. Sim. Não ficar só no eucalipto. A gente tem realmente, hoje nós estamos quebrando, né, mostrando para o mercado uma novidade que veio para ficar. Nós temos certeza que o Corímbia veio para ficar e o SI talvez não, com certeza será o primeiro do mercado, né? O nosso primeiro carro tecnológico, digamos assim, para, né, para cravar um novo gênero. E pessoal, vocês que quiserem já testar o SI 0520, pode mandar mensagem para a gente no nosso direct aí, que a gente está à disposição para montar esses testes pilotos também, essa venda comercial a partir de fevereiro. Se Deus quiser, a gente já vai ter esses materiais disponíveis, qualquer informação, carvão, biomassa, celulose, a UNA, em parceria com a Sinobras, a gente está à disposição para oferecer esse clonáceo aí, né? Exatamente. Agora na fase de instalação de jardim clonal, a gente fazer todo o protocolo, né, de enraizamento, que com certeza vocês vão contribuir também, né, como os protetores, né, detentores do material, já deve ter quebrado bastante a cabeça, digamos assim, né? A gente inclusive desenvolveu o primeiro protocolo de enraizamento junto com a CIF, uma parceria em Embrapi, do Corímbia na região. Então, assim, a gente fez esse trabalho já, e junto com os viveiros, e os viveiros alcançam, obviamente, até porque nós temos plantio comercial, o enraizamento é bastante importante para níveis comerciais. Exato. Isso faz baratear, né, o custo de produção, fazer baratear o custo da muda. Eu acho que isso, a gente tocou num ponto do protocolo que você citou, Juliane, muito importante, porque é um clone consolidado. É um clone consolidado, já estudado, e com protocolo operacional. Exato. E muitos materiais genéticos, até de eucalipto, não só de corímbia, né? De corímbia a gente sabe da dificuldade natural, né? Mas o eucalipto tem as dificuldades, tem materiais genéticos importantes que, na verdade, naufragou, né? Naufragou o lançamento dos materiais, né?
ou seja, o plantio em grande escala, porque não tinha um bom enraizamento, né? Então, assim, a gente está pegando um material, um gênero difícil de enraizar, um material super importante com protocolo pronto, já desenvolvido pela CIF junto com a Sinobras. Perfeito. E aí, Juliane, eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu vim de uma época que o setor florestal é um mundo machista, não tem muito como fugir desse termo, né? Poucas mulheres tinham sucesso, faziam carreira, e até mesmo poucas mulheres na frente da silvicultura, sabe? Pouquíssimas. Mas eu tive a sorte de trabalhar com 2 mulheres, elas foram... eu fui subordinado a 2 mulheres, cara, impressionante o potencial que a gente via nas mulheres que estavam na frente, na liderança. Mas, assim, era um mundo extremamente masculino. Talvez 98%, 99% da liderança do setor florestal eram com homens. Como é que foi esse desafio? Hoje está mais fácil? Está a mesma coisa? Qual que é o seu sentimento? Como é que a mulher hoje é recebida? Você vê o setor menos machista, tem mais mulheres trabalhando, né? Você é um pouco mais jovem que eu. Como é que você vê? Qual que é o seu sentimento? E ainda mais numa região, talvez, não sei, a sua região talvez tenha também, né, esse estereótipo, né, também do mundo, né, florestal machista, né? Eu acredito que seja a mesma coisa aqui do Sudeste. Conta um pouquinho essa visão sua, da mulher na floresta. Bora lá. Há 10 anos atrás, quando eu entrei no setor florestal, era um setor completamente masculino. Em todos os ambientes em que eu andei, eu era a primeira ali a gerenciar uma unidade florestal, né? Na região norte, dentro do grupo também, o grupo também foi inovador nesse sentido. Eu fui também a primeira gerente operacional dentro do grupo. Eu assumi a unidade com 25 anos, eram vários desafios, ser muito nova, ser mulher, mas eu já tinha enfrentado o desafio de ser mulher dentro da siderúrgica, que é um mercado muito machista também. E aí entrei para a florestal e o desafio só continuou. Eu fui abraçada por muitos profissionais que tinham uma visão muito ampla disso, mas eu acho que hoje, naquela época nós vivíamos uma dificuldade do preconceito capacitista. Eu vou explicar o que é. Você sabe, a mulher é boa, tem currículo, tem tudo, mas você tem um receio dela não ter capacidade, né? Perfeito. Tem uma boa formação, mas, será que... mulher. Será que vai? Será que isso... E eu acho que nós, mulheres que fomos pioneiras em vários lugares e mostramos que a gente tem capacidade sim, e a nossa resiliência é um diferencial, a gente saiu aí quebrando essas barreiras. Então, eu estava conversando ontem mesmo com a Daniela, eu tenho uma coordenadora de silvicultura, que é uma excelente profissional, que ela já demonstra essa minha política, digamos assim, esse meu viés de que a gente precisa, sim, trazer mais mulheres para o mercado florestal. Para você ter ideia, quando eu assumi a florestal, a gente não tinha mulheres na operação. Eu imagino. A gente não tinha mulheres na operação. Na época, nós contratamos 40 mulheres para uma turma de combate à formiga. Foi assim... 40 mulheres. 40 mulheres. Os engenheiros diziam, Juliana, não vai dar certo não vai dar isso. Certo. Juliana, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós vamos contratar 40 mulheres para combate à formiga. São Bento é uma região que tem 3.000 habitantes. Ou seja, eu contratei quase todas as mulheres de São Bento. Entendeu? Pegamos todas as mulheres de casa, né? Porque existe também uma outra coisa que eu acredito. Nossos valores são desenvolvimento social. E eu acho que se a mulher está trabalhando, se a mulher ela está contribuindo para a renda da casa, ela desenvolve a sociedade, não é só a casa. Não só a casa. Então, quando eu cheguei em São Bento, uma cidade muito pobre, que é onde a Sinobras está instalada, eu também vim carregando o valor que é do Grupo Cearense, um valor meu, com o objetivo de nós precisamos desenvolver essa cidade. Nós precisamos entregar para essa cidade o que ela entrega para a gente também. Porque São Bento entrega, ou vamos dizer assim, nós estamos em São Bento e ele entrega a região, ele entrega os recursos dele e a gente precisa entregar, a gente precisa devolver para São Bento. E Perfeito. Isso através de quê? A gente já gera emprego, já gera renda, mas a gente também precisa desenvolver a sociedade. O Instituto Cearense, que é o instituto do grupo, ele trabalha nesse viés também, mas a minha ideia era, se a gente não desenvolver as mulheres, porque o número de homens é limitado.
a gente tem que desenvolver as mulheres também. E hoje, dessa equipe de 40 mulheres, eu tenho pessoas dentro da Sinobras que ascenderam, saíram de auxiliar operacional de lá de campo e ascenderam dentro do grupo, né? Fizeram carreiras operacionais, tem algumas que buscou formação, chegaram analista, assistente, ou seja, elas conseguiram, elas entenderam que através da oportunidade que nós demos e do desenvolvimento dentro da empresa, ascender. Elas eram capazes. Elas eram capazes, e isso que é importante. A gente precisa ensinar que as mulheres são capazes, e o mercado precisa entender que nós somos tão capazes quanto. Perfeito. E derrubar essa coisa de ser capacitista, né? A gente tem capacidade, a gente tem formação, a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Então, no mercado há 10 anos atrás, eram só homens. Eu enfrentei desafios tanto internos na Florestal, quanto externos, né? De fornecedores, chegar dentro da Florestal e procurar o gerente da Florestal. Perfeito. Entendeu? Vai falar, aqui não tem gerente, aqui tem gerente, você vai falar comigo. E aí, hoje não. Eu tive no seminário de carvão vegetal, e eu comentei exatamente isso com meus colegas. Eu falei assim, quando eu vim aqui, há 10 anos atrás, só tinha eu de gerente. Hoje, isso é muito equilibrado, né? Hoje isso é muito equilibrado. E dentro do Florestal aqui, eu brinco, ontem eu também brinquei isso com os meus colegas de trabalho, que é isso. O mercado florestal era só homem, mas a gente vê mulheres em todos os setores. Perfeito. Em todos os setores, né? Na civicultura, na colheita, no melhoramento. Porque antigamente a gente só tinha mulheres ali no melhoramento genético, no viveiro. E aí, não, hoje a gente está em todo lugar. Inclusive, minha próxima meta é ter mulheres operadoras de máquina e ter mulheres dirigindo as nossas carretas. Dentro da Sinobras. Porque mulheres na operação de carvão eu já tenho. Entendeu? Então, eu preciso ampliar o mercado florestal para as mulheres. E eu só consigo ampliar dando oportunidades. Muito legal ouvir isso de você, viu, Juliana? Já veio num ponto que eu amo falar. E assim, legal, dentro desse aspecto, assim, hoje, lógico, né, com a sua experiência, a gente está vivendo a introdução no mercado de trabalho de uma nova geração, né? E assim, lógico, nova geração traz novos hábitos, né? Novos comportamentos, né? E qual que é o seu recado para essa garotada, para as meninas, né? Pegando você como exemplo de sucesso, né? No setor florestal, da presença feminina. O que você diria para esse público feminino que está ali ingressando na faculdade, né? Buscando um caminho? Dá para acreditar? Dá para acreditar que o setor florestal vai empregar, vai trazer essa mão de obra especializada? Ou seja, a presença feminina no setor florestal veio para ficar? E qual que é o cuidado que qual é o seu conselho para essa garotada, essas meninas jovens, as jovens garotas? O meu conselho para as meninas é acreditem em vocês, mas sem trabalho não adianta. Que legal. Acredite em você. O primeiro passo é acreditar em você, né? Se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Acredite em você. Todo dia acorda e diz assim, eu posso, eu consigo, eu faço. Né? Eu tenho uma filha de 2 anos e o meu lema com ela, toda vez que ela tem uma dificuldade, ela olha para mim e mamãe, eu falo, levanta, filha, que você é forte e corajosa. Porque eu fui criada ouvindo isso. Você é forte e corajosa e você pode. Então, eu faço isso com ela e o que eu falo para as meninas é, acreditem em vocês. Acreditem na força que vocês têm de superar os desafios, acreditem no nosso poder de fazer múltiplas coisas, é uma vantagem competitiva. Usem as nossas características femininas como vantagem. Como vantagem. Entendeu? Juliana, levando aí que você já levantou a bola, Edmar. É isso aí. Quem te inspira? A gente conhecendo um pouco mais da Juliana aqui, batendo esse papo, uma mulher assim empoderada, isso é bem bacana. E quem foi? Se tem alguma referência, alguém na sua família, ou que seja, de liderança que você se inspirou para ser hoje aí a gerente florestal lá na Sinobras? Eu tenho 2 pessoas que me inspiram na minha vida, né? O meu pai e a minha mãe, né? O meu pai, ele é um cara inspirador. Ele recebeu o desafio de ser pai de meninas, né? Eu tenho um irmão, mas nós somos 5 filhos, são 4 mulheres. E eu, ao longo da minha vida, eu escutei poucos não. Isso faz muita diferença. Porque as mulheres, elas crescem escutando não. Você não pode isso, você não consegue, você não pode aquilo, você não consegue. E eu sempre fui muito intrépida. Esse sempre foi o meu adjetivo principal, né? E o meu pai, ele todos os dias reforçava isso. Filho, o que você quer? Aonde você quer chegar? E independente do que eu dizia para ele, ele dizia, então você pode.
Você tem força, coragem para conseguir. É só você querer. Acredite que você pode e você pode. E em contrapartida, tinha minha mãe, que é uma mulher forte, né? Uma mulher que o desafio de vida já foi criar 5 filhos, mas é uma mulher que, mesmo dentro de casa, criando 5 filhos, ela nunca deixou de produzir. Eu cresci com a minha mãe dizendo assim, eu preciso ter também o meu dinheiro. Então, dentro dos recursos que ela tinha dentro de casa, ela produzia. Minha mãe pintava, minha mãe costurava, minha mãe plantava. Minha mãe já plantou verdura. Hoje em dia, ela trabalha com plantio de flores, faz floricultura. Então, a minha mãe eu sempre convivi com uma pessoa dentro de casa que junto com meu pai, dizia assim, a gente tem que entregar mais. A gente tem que entregar mais. Ela não era só uma dona de casa. E eu não estou dizendo que ser dona de casa é pouca coisa, não, gente. Porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas ela fazia questão de mostrar pra gente que a gente podia ir além. Se esforçava para mostrar pra gente que a gente podia ir além. E eles foram muito felizes nisso. Porque eu brinco que nós somos filhos de sucesso, né? Assim, e os meus pais, eles são as pessoas que me inspiram de verdade, assim, todo dia. Eu procuro ser essa pessoa que inspira a minha filha. Eu brinco que até as palavras que meu pai usa, eu busco trabalhar com a minha filha. Às vezes hoje em dia o mundo é diferente de antigamente, é difícil você não dizer não, né? Mas eu deixo ela arriscar, sabe? Ela só tem 2 anos, mas ela já sabe. Ela levanta e fala assim, mamãe, eu sou forte e corajosa. Eu falei, você é forte e corajosa. Forte e corajosa. Parabéns, Juliana. Parabéns pela sua carreira, parabéns por essa entrevista que você nos deu aqui, uma aula, né, de inspiração, né? Não só pra gente, mas não, pra gente, pra todos nós que estamos assistindo, né? A mulher no agro, né, e na silvicultura, que é uma coisa ainda mais, cara, muito mais complexa do que o agro, né? O agro, né, o pessoal da agricultura sai um pouquinho na frente, né? Em estar absorvendo a mão de obra feminina que extremamente capacitada. E tendo a Juliana como uma inspiração, né, para as meninas. E a gente sabe onde que tem o dedo feminino, cara, é uma outra visão, né? Vamos falar assim, o escritório está desarrumado, né? Mas a mulher chegou, fica um escritório, pode ser simples, mas fica arrumadinho, né? Então a mulher, e acredito que no campo, nas operações, acredito ou não, a gente vê que é a mesma coisa, né? Se arruma-se aquilo que tá ruim. MBA em processo, qualidade. MBA em processo, qualidade. Mais processos, legal. Então isso aí. Acho que a gente não só arruma, né? A gente faz produzir mais. Eu acho que nosso foco não é só organizar, a gente faz produzir mais. Porque a partir da organização, você se produz mais. Quando você organiza as ideias, você enxerga possibilidades. Eu acho que esse é o grande diferencial das mulheres. Elas enxergarem vieses, entendeu? Mais do que os homens. Perfeito, é isso mesmo. Juliane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Para nós foi muito prazeroso. A gente parabeniza você, a Sinobras, né? Por tudo isso que você comentou com a gente, o cuidado que a Sinobras tem, porque isso é cultural, né? Isso é de uma empresa, ou seja, fazer certo, crescer junto com o país, vontade de crescer, desenvolver as pessoas, né? É isso que a nossa sociedade precisa, cara. E agradecer pela abertura das portas, por confiar nessa parceria que está dando pontapé hoje, né? De forma oficial, em seu nome, em nome do Jamur, pessoal lá da Sinobras todo, e que a UNA está à disposição. A gente batalhou, falo, desde o CTGMF do ano passado, um evento que a gente foi namorando ali, foi conhecer, e hoje a gente consolida essa parceria que eu tenho certeza que vai ser duradoura aí, que foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, né? Exato. Nós estivemos lá com o Jamur, andamos nas florestas, vimos o carinho, né, que todo ele, a equipe dele, né, faz com amor mesmo. É isso, e é exatamente isso que a gente vê em você. Então, a gente só tem que agradecer a Sinobras, a você, todo o time, né? E é isso que o Felipe falou. Acho que nós estamos dando um pontapé diferente hoje no setor. Eu acho que é uma nova fase com a introdução de verdade do corimbo para o mercado florestal. Graças a Sinobras e graças a vocês terem acreditado também na UNA. Muito obrigado. Nada, eu agradeço mais uma vez o convite. Claro que o SI, tudo isso que nós estamos fazendo, ele é resultado de um trabalho em equipe. Eu não estou aqui sozinha, né? A gente tem lá o Jamur, a equipe do Jamur, à frente do melhoramento genético, mas a gente tem um monte de pessoas, a gente tem um leque de pessoas, a gente tem 5.000 pessoas trabalhando no Grupo Cearense para a gente entregar esses resultados. Então, assim, eu agradeço essa vinda aqui e reforço a nossa acreditar nesse nosso
parceria, acreditar que a UNA vai trazer os resultados que a gente busca para o SI e, por que não, para os nossos próximos produtos da Sinobras que virão. Perfeito. Obrigado, Juliana. Nada. Obrigado, Juliana.